Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o quê? Desculpa, mas a gente vai ter que cortar. Tawane, a Ingrid foi mó grossa comigo. Ela falou pra mim, na hora que eu comecei a gravar, ela falou, ai, tá, desculpa, mas eu vou ter... Ela te cortou, né? Exatamente, ela me cortou, foi super arrogante. Credo. Já falaram isso mesmo pra mim, né? Que ela é arrogante? A cara dela, esse tipinho. Mas deixa ela comigo, vai ter volta. Mano, por favor, fala um pouquinho mais baixo. Titi, você viu o que a Tawane falou? Ela falou assim, mamãe, cala a boca que a gente tá gravando. Meu, é assim que começa uma fofoca. Ai, gente, que emoção, não é? Falar sobre isso é uma coisa que não estava previsto, mas a gente aqui é tudo espontâneo. A gente começa a conversar sobre as coisas, de repente surgem as ideias e aí tudo é realidade, né? Se a gente ficar atento às coisas da vida, a gente percebe tantos detalhes. E o detalhe da fofoca é esse, nunca é do jeito que acontece. Então por isso, gente, tomem muito cuidado quando vocês passarem uma informação pra frente, porque ela está sempre contida de sensações, e as sensações que você estava no momento. Por exemplo, o que aconteceu agora. Às vezes a pessoa vai e fala assim, licença, fala um pouquinho mais baixo, por favor, e você tá num momento que você tá muito chateada, tá com questões, né, com você. E aí você recebe aquilo de um jeito tão doído que você fala, nossa, que grossa. Aí você sai daquele ambiente e passa para outra pessoa. Aí como você passa? Com a sensação e não com o que são os fatos. Por favor, você pode falar um pouquinho mais baixo? Porque por vários fatores, às vezes tinha uma gravação, às vezes tinha alguém com dor de cabeça, ou você estava num ambiente que não podia conversar, mas você, por estar num momento muito sentida ou dolorida com outras coisas da sua vida, você recebeu aquilo de uma maneira muito maior do que de fato foi. E aí como você repassa, como você passa pra frente, você fala, gente, deixa eu te contar um babado, fui lá, fulano de tal falou pra mim, no meio de todo mundo, ó, já aumentou, no meio de todo mundo, alto pra todo mundo ouvir. Disse o quê? Cala a boca, fica quieta, por favor, e não sei o quê. E aí você aumenta e você coloca uma entonação na sua voz, porque, gente, nós somos todos aqui atores, né? A gente dá uma dramatizada. Ainda mais quando a gente começa a falar e a pessoa que tá nos ouvindo concorda. Aí parece que você vira porque você tipo, tem uma força que sai de você que você não sabe nem de onde veio. Reforça aquilo que você estava achando sobre a pessoa. Mas quando a outra pessoa confirma, aí você cresce e você começa a falar mais ainda. E você não sabe, ela fez um olhar assim, um negócio meio, sabe assim, de terror, me olhou com maldade mesmo. E aí você já entra nessa paranoia e aí tudo que era desse tamanho vira deste tamanhão. Esse vídeo, na verdade, é mais um alerta da gente perceber o que a gente faz, da gente sempre identificar como a gente tá no momento. É uma coisa que eu faço muito, não desde sempre, porque a gente tá sempre em processo de evolução, a gente tá crescendo, tá evoluindo, mas desde quando eu comecei a namorar com o Júlio, isso vai quase 10 anos atrás, que hoje ele é meu marido, quando eu comecei a namorar com ele, eu comecei a me questionar, porque às vezes eu discutia com ele com umas coisinhas tão bobas e eu falava, meu Deus, mas ele é tão bonzinho, será que de fato aconteceu isso mesmo? E às vezes não tinha acontecido. Eu tava de TPM, eu não tava bem, e aí eu dava uma força ou um peso muito maior pro que de fato era, entende? E aí a Thaísa não tava bem naquele dia, a Thaísa tava estressada. Então não foi o Júlio que foi indelicado, a Thaísa que tava estressada e recebeu de uma outra maneira. Então a gente precisa avaliar essa questão de como a gente tá, pra gente receber o que o outro fala, até porque a gente só deixa o outro ferir a gente, o outro não fere a gente que permite, né? Deixa eu tentar explicar. O outro fere a gente, mas a gente que permite essa ferida entrar. Ficou melhor, né? Então tem até uma frase lá perto da Rede Vida que fala, hoje eu não vou deixar você me ferir, hoje eu não vou deixar ninguém me ferir. Porque é muito linda. A gente permite, o meu professor de yoga, o Pedro, ele sempre fala isso. A gente, a todo tempo, a gente está dando permissões para que as pessoas adentrem no nosso coraçãozinho e na nossa mente. As pessoas sempre vão ter informações sobre várias coisas e sobre nós. Então a gente escuta, mas a gente pode falar, ok, obrigada, tchau. Entendeu? Entrar e sair. Ou a gente faz isso aqui, ó. E quando vê, você tá cheia de coisas que não são de vocês.
Eu tô falando isso porque eu sei o que é isso, eu passo por isso, eu tento evitar, mas quando eu vejo já tá tudo aqui dentro. E às vezes eu vou perceber só depois. Então a primeira coisa, avaliar o seu estado emocional quando você recebe alguma informação. De fato, às vezes tem uma maldade, a pessoa tá com alguma intenção errada, porque a gente também sente isso, mas às vezes é o seu estado emocional que está tá definindo o peso daquela informação, entendeu? Então você meio que define pelo jeito que você tá no momento. A segunda é você realmente refletir qual a necessidade de passar isso adiante. Qual a necessidade de você contar para outra pessoa? Essa pessoa é uma pessoa próxima a você? Ou você vai falando para todo mundo? O que gera fofoca é você passar uma informação que não é sua, não é da sua vida, é da vida de outra pessoa, achando que aquilo não vai ofender essa outra pessoa. Ah, você ouviu? Ah, ela foi grossa mesmo. Ah, não sei o que lá. E, gente, toma muito cuidado com o que você escuta também. Porque você pega, às vezes, a conversa no meio. Por exemplo, tem duas pessoas conversando e eu passo do lado. Aí eu escuto um negócio. Mas, tipo, o que eu escutei, eu vou interpretar e eu vou criar várias histórias na minha cabeça, porque nós somos muito rápidos para criar, né, e para imaginar. E aí, não é nada daquilo. Aí você passou adiante uma informação errada. Aí não é nem só fofoca, né, é você mentir e você caluniar. Você inventar uma história, né, de uma pessoa que você nem sabe. Então é uma calúnia. E a mesma coisa quando você conta algo dessa pessoa que você acha que não vai ferir, mas às vezes você tá difamando essa pessoa, tá manchando a reputação dela. Então isso é muito complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que saber para quem a gente fala e se realmente tem necessidade de falar. Porque às vezes o falar por falar, para você, não dói nada. Mas aí você fala para uma pessoa que também não se preocupa com o outro, que vai falar pro outro, que vai falar pro outro, e quando vê, tá a fofoca. E todo mundo vai falar do jeito que recebeu. Então, sabe aquela brincadeira telefone sem fio? Desde criança a gente brinca disso. Aí eu começo falando, fulana de tal tá com a blusa preta. Aí passa pra outra pessoa. A pessoa vai falar, fulana de tal tá com a blusa preta rasgada com um buraco nas axilas. Tipo, as pessoas vão aumentando e vão inventando também. Então, tomem muito cuidado. E esse vídeo é mais uma conscientização da gente entender o quanto é comum, muitas vezes, isso na nossa vida e o como a gente pode realmente sair. Tá num ambiente, a pessoa começou a falar de alguém, não é do seu feitio, não quer entrar? Obrigada. Dispenso, valeu, tchau. É que às vezes é muito difícil, né? A gente gosta às vezes de um burburinho, a gente gosta de ouvir, mas é uma questão da gente se policiar, gente. Porque o que a gente não quer pros outros, o que a gente não quer pra gente, a gente não faz com os outros. Eu sou tão outro que eu já ia falar, o que a gente não quer pros outros, a gente não faz com a gente. Que dá na mesma, né? O que a gente não quer pra gente, a gente não faz com os outros e vice-versa. Se você ama os outros também, você não vai querer que alguém faça isso com você. Então pensar sempre no outro e pensar sempre em você, que é a regra de ouro, né? Fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Fiquem com essa mensagem linda, maravilhosa. Me conta aqui se você já passou por isso, se alguém já fez uma reviravolta em algum assunto que você comentou por cima e alguém inventou, alguém aumentou e o que aconteceu. Comenta aqui, quero muito saber da sua história. Se inscreva no canal, ativem o sininho, manda esse vídeo para muitas pessoas, porque às vezes é só uma questão da gente se conscientizar e ficar mais atento. Beijos, se inscreva no canal e tchau, tchau. Quase quebrei meu pescoço, obrigada.